Boa noite, amigos. Novamente, mais uma semana se inicia, porque uma coisa é certa: pode acontecer o que for nas nossas vidas, mas o fluxo divino nunca para. E isso a gente pode observar na natureza, né? Dia após dia, o sol nasce com a mesma exuberância, com o mesmo fulgor. Então, uma nova semana se inicia. Nós estamos agora, a partir de hoje, no capítulo 8 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é um capítulo bem ameno, né? Comparado com o anterior, quando nós lidamos com ideias dificultosas, né, Silvana? Aquelas ideias pesadas, relativo ao quanto nós temos que mudar para ver no outro ser um filho de Deus igual a nós. Mas estamos caminhando. Não vamos dizer que não aconteça no percurso quedas nossas. Não, isso faz parte do processo de aprendizado. A nossa pedagogia escolhida, infelizmente, é a pedagogia do acerto e do erro. Mas tudo bem, mesmo erro, se aprendermos e não reincidirmos na mesma falha, agindo da mesma forma, sentindo da mesma forma, pensando da mesma forma, e se mudarmos a forma a partir de um erro, isso é ganho, isso é aprendizado. Na pedagogia do errar e acertar. Agora, se persistir no erro, o próprio ditado popular diz, né? Conscientemente persistir no erro é uma ignorância, uma estupidez, né? Bom, mas tudo isso para falar que começaremos um capítulo novo hoje. E o tema do capítulo é bem esse que eu anotei aí como título. É bom ânimo. Nesse capítulo, nós vamos ter o diálogo de Jesus com o discípulo Bartolomeu. Só fazendo um paralelo, no capítulo anterior, um diálogo com o discípulo Tadeu. Nesse capítulo, um diálogo de pé de orelha, mas com o discípulo Bartolomeu. E aí eu gostaria de relembrar algo que nós já falamos numa das primeiras lives relativas a esse livro, de que os 12 apóstolos é o símbolo 12, né? É o símbolo das diversas categorias, né, de seres encarnados na Terra. Porque o número 12 é o número da universalidade, é o número de que traz a abrangência do que é possível, né? Então Jesus se utiliza de 12 apóstolos, 12 discípulos mais diretos, para então passar os seus ensinamentos. Mas lembrando que isso fermentou, né? Começou a fermentar com os 500 da Galileia, antes disso os 70 que ele mandava de 2 em 2 para as atividades. E aí a ideia é essa de ir fomentando tal qual está os escritos antigos, em que a descendência do pai Abraão, que é essa nova era da humanidade, né, da terra, em assumir a filiação de um Deus único, que essa filiação do pai Abraão seria tão grande quanto as estrelas que tem nos céus, ou seja, no céu, porque céus tem diferença de céu no Novo Testamento, né? Céu se refere a essa camada atmosférica, mas no Evangelho céus se refere às diferentes faixas vibratórias, né? De vivência, de experiências. Bom, mas voltando, os 12 discípulos, então, eles refletem a nossa condição. Então, os discípulos mais afoitos, igual Tadeu, outros que recusam a filiação divina por algum tempo, como Judas Iscariotes,
E assim vai, uns mais afoitos, igual Simão Pedro, que corta a orelha do soldado. Outros mais doces, gentis, amorosos, com uma vibração feminina. Não estamos aqui dizendo de homossexualidade, não confundamos isso, mas uma alma mais voltada ao sentimento, como João, evangelista. E o bacana é percebermos isso, que os discípulos vêm representar a diversidade que temos na Terra. Então, a nos representar, cada um de nós, como a nos dizer que é possível fazer aliança com o nosso eu superior, com o Cristo que há em nós, e assumirmos a nossa filiação divina, como os 12 conseguiram. Alguns vão falar assim, Judas não conseguiu. Não naquela existência, mas já temos notícias para quem é reencarnacionista de que Judas Iscariotes já se encontra em processo de desvinculação até do planeta Terra, de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, porque já refez o seu destino, fazendo novas escolhas em outras encarnações que ele já transitou. Portanto, nos mostrando que é possível, mesmo que venhamos a ter quedas, que essas quedas sejam mais espaçadas e menos demoradas no platô, à medida que a nossa consciência vá aderindo ao Deus que há em nós, ao Espírito amoroso de Deus que está dentro de cada um de nós, que eu costumo traduzir que é o chip divino em nós. Quando nós escolhemos sair da casa do Pai, tal qual o filho pródigo, portanto, nos afastar da filiação, não agindo, não pensando e não sentindo de acordo com Deus, nosso Pai, quando nós escolhemos nos afastar dessa forma, saindo para uma vida dissoluta, ou seja, uma vida que é comandada somente pelas nossas vontades, pelos nossos quereres, eu costumo dizer que esse Espírito amoroso de Deus é um chip colocado por Deus em nossos corações. Porque para o judeu, no cristianismo primitivo nascente, o Espírito se erradica no coração. Então, esse chip, para nos lembrar a nossa filiação, foi inserida por Deus como um GPSzinho para nos conduzir de retorno à casa do Pai, quando nós quisermos. Então, veja, existe uma fatalidade que é voltar para a casa do Pai. Independente se é ateu, não ateu, crístico, não crístico, hinduano, não importa. Há uma única fatalidade: sermos perfeitos, retornar à casa do Pai, pensar e sentir e agir conforme a nossa filiação, a nossa origem divina. Agora, o que está no nosso querer é escolher quando, o tempo. Se queremos agora ou daqui a milênios. Esse é o que nós podemos escolher com o livre-arbítrio, fazendo, operando do jeito que quisermos, né? E é claro que toda lei de Deus tem o equilíbrio. Junto com a lei de equilíbrio vem de ação e reação, para que tenhamos as consequências do que fazemos, para que venhamos então a escolhermos com mais presença, com mais consciência. Bom, feita a introdução desse estudo do capítulo 8, nós vamos então à leitura e o comentário. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Olha só o perfil desse apóstolo. Dedicação. Já vamos ver por que é essa dedicação. O que é necessário para sermos considerados dedicados? Então vamos lá.
desde os primeiros tempos de sua pregação junto ao Tiberíades. Então veja, havia presença do apóstolo Bartolomeu, presença física. Todas as suas possibilidades do Bartolomeu eram empregadas em acompanhar o mestre. Olha, desculpa se às vezes eu falar Tadeu, mas Tadeu é porque eu usei de exemplo como sendo a lição anterior a essa que nós estamos abordando, tá? Nessa, repetindo, é o apóstolo Bartolomeu. Então vamos lá. Por que que ele é dedicado? Por que que ele era tido como dedicado? Porque todas as possibilidades de Bartolomeu eram empregadas em acompanhar o mestre na tarefa divina. Entenderam o que é dedicação? Não é ser gênio, não é pegar de primeira, não é acertar de primeira, não é escalar o Monte Everest de primeira. Não. Para sermos dedicados, basta apenas utilizar, empregar todas as nossas possibilidades. Veja que cada um está num cenário, então cada um tem uma possibilidade. Então não vai ser pedido, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Não vai ser pedido a Yara para que dispense todos os recursos intelectuais que ela tem, porque ainda ela se orgulha um pouco disso, e que ela, então, vai ter que se apresentar numa forma de falsa humildade. Não. O pai não espera isso de mim, porque ele sabe que eu não vou fazer isso. Mas ele sabe que pode contar comigo nisso aqui, ó. Utilizar as possibilidades que eu tenho para acompanhar o mestre. E isso todos podem. As possibilidades. Uns têm possibilidades intelectuais, outros têm possibilidades manuais, outros têm possibilidades intelectuais, outros têm possibilidades artísticas, não é, Abner? Cada um no seu mundo, cada um no seu universo, no seu cenário, pode contribuir. Alguns têm perfil cenário político, não é? Outros não. Se for depender de mim, me candidatar a vereador, não é o meu perfil. Mas eu posso empregar todas as possibilidades que eu tenho, os recursos que eu possuo, não só o recurso financeiro, mas de apoio vibracional àqueles que têm o perfil para desempenhar essas tarefas. Deu uma ideia do que é ser dedicado? Não é ficar na porta da igreja ajoelhado, rezando em voz alta, de mãos postas. Não é isso. Porque isso os fariseus faziam. E aí Jesus se referia aos fariseus. Túmulos caiados por fora. Quer dizer, túmulos branquinhos por fora, porque usava calhação, mas podres por dentro. Então, o que se pede de quem já tem uma consciência despertando, porque todos nós, ninguém aqui é lúcido 100%, mas em diferentes graus, de acordo com o cenário que está inserido, graus de lucidez diferentes. E dentro desse grau de lucidez, desse grau de consciência, desse grau de presença, então, usarmos todas as nossas possibilidades para acompanhar as ideias crísticas, ao que é real, ao que é verdadeiro. Entretanto, Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Quero aqui chamar uma atenção de algo muito significativo, que talvez você, meu amigo, passe por isso. Todas as almas que já estão começando a despertar
são virtuosas, têm virtudes. Um na arte, outro na política, outro no conhecimento, outro na fala, outro no desdobrar-se para auxiliar um próximo, na alimentação, na vestimenta, na moradia. Não importa qual a virtude, mas toda virtude traz um defeito. Como que é isso? É porque ainda vige na Terra a dualidade. Dá para ver pela natureza. Luz, ausência de luz, dia, noite, sol, ausência de sol, verão, inverno. Entendeu? Deu uma ideia de que há dualidades ainda, bem e mal. Na Terra ainda vige as dualidades. Então é muito natural que, caminhando junto com uma virtude, tenha sombra. Então, a virtude de Bartolomeu era a de sinceridade, de dedicação. No entanto, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendeu em meditações profundas e dolorosas, em pequenas noites escuras da alma. Não estamos aqui querendo comparar que São João da Cruz, né, que ele tem um livro chamado Noite Escura da Alma. Aí é para grandes místicos, para grandes iniciados. Mas a gente já faz experiências de que quando luzes em determinado campo da nossa existência humana acende-se, expõe ainda mais as mazelas e as ignorâncias que a gente ainda traz. É muito natural. Não nos aborreçamos com isso. Apenas olhemos, identifiquemos. E aqui vai ter a receita do que fazer com isso. Talvez a gente não chegue ainda hoje, mas chegaremos lá, tá? Foi talvez por isso que, veja que Humberto de Campos, que psicografa esse livro, ele não fala com certeza. Porque no íntimo de um Cristo é muito difícil de adentrar. Assim como, por exemplo, um soldado não consegue adentrar todas as circunstâncias que um general elabora numa estratégia. Então, talvez seja por isso que Humberto de Campos relata assim, que talvez foi por isso que numa noite Jesus chama para conversar o Bartolomeu. Entendeu? Talvez seja por isso, por vê-lo em profundas meditações dolorosas. Você vê que os espíritos mais conscientes fazem as colocações não para enfeitar, mas para trazer para nós um campo de consciência, para que a gente observe, reflita, sinta e principalmente aplique. Talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. O que Humberto de Campos está falando aqui para a gente? Primeiro, que Jesus permanecia muito tempo na casa de Simão Pedro junto com os familiares dele. Era a casa sede, matriz, digamos assim, quando Jesus estava naquela região e não em viagens. Quando então a gente vê ele adentrando a casa de Marta e de Maria, e assim ia, né? A casa de Lucas, né? Mas segundo, o que esse único parágrafo nos traz?
que almas evangelizadas, almas lúcidas, prestam atenção no outro. E Humberto de Campos relata que inúmeras vezes, talvez seja por isso, pelas profundas reflexões dolorosas de Bartolomeu, que talvez por isso Jesus inúmeras vezes chega junto dele para falar de coração para coração. Olha que bacana. Hoje é o Dia Internacional do Amigo, né? Quando eu relato assim essa postura de Jesus, a gente lembra do amigo, né? Porque assim, a gente tem vontade de iluminar a sala do coração para recepcionar o amigo, principalmente quando esse amigo é igual Bartolomeu, profundas meditações dolorosas, porque significa que o amigo está despertando, significa que o amigo está saindo de um patamar de pensar e de sentir e está indo para outro. Porque é isso que está acontecendo aqui com Bartolomeu. Dedicado, sensível aos ensinos crísticos, virtude. Junto com ela, as meditações profundas e dolorosas. Esse é um caminho para a gente refletir, que à medida que nos tornarmos mais lúcidos, mais conscientes, vamos tendo um campo de consciência mais desperta. E com isso, a gente vai ainda vendo, sentindo que ainda temos um longo caminho ascensional. E muitas vezes, isso pode nos desanimar, tal como aconteceu com Bartolomeu. Por isso que essa lição é para esses corações que se sentem assim, numa pequena noite escura das suas almas. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Formaram uma ideia, uma imagem mental, transportaram-se para aquela casinha singela da Galileia e viram-se lá, ao longe, Simão e a família, atendendo a afazeres urgentes, e num recantozinho, Bartolomeu, que sempre se recolhia às meditações profundas e dolorosas, e o Cristo, um ser sincero, um amigo, porque é assim que ele tratava os discípulos, amigos. É assim que tratou o discípulo Judas Iscariotes, quando após a prece que antecedeu à prisão, Jesus sai daquele momento de elevação, de contato com Deus, nosso Pai, e sabe que o amigo entregaria-o através de um beijo, porque um espírito crístico sabe muito antes o que vai acontecer, e dirige-se ao discípulo na seguinte frase: amigo, aqui vens, dando a oportunidade que Judas Iscariotes refletisse e redirecionasse seus pensamentos, sentimentos para uma ação diferenciada. Entenderam? Como que é a abordagem de almas sensíveis que estão querendo despertar-se? A abordagem é dentro da delicadeza. Assim como Deus trabalha conosco. Deus não usa de violência. Deus usa o tempo. Lembram-se? O tempo é minha escolha. Se eu quero agora restabelecer a aliança com Deus,
ou se eu quero daqui a milênios. Nos permite o tempo, nos dá o tempo, para que tomemos as nossas resoluções de algo que é fatal. Deus não se afasta de nós é que afastamos dele. Mesmo afastando dele, não deixando de ser filho. Porque isso está falado na parábola do filho pródigo. Não é porque se afastou, que viveu as experiências que queria viver, que perdeu a filiação. Não. A filiação permanece, independente do que a gente queira, do que a gente faça. Que bom, que é amor absoluto, porque Deus não esquece de nós. Não nos abandona. Não falei que colocou um chipzinho que Humberto de Campos chama de Espírito Amoroso de Deus? Que pode chamar de Espírito Santo, ou que seja, dentro de nós. Basta que a gente queira. Basta que sejamos igual Bartolomeu. Dedicar-nos usando nossas possibilidades. Não está pedindo para usar a possibilidade do outro, não. Usando as nossas possibilidades. Então Jesus se achega a nós. Ou o Espírito Crístico se achega a nós. Ou o Espírito Santo. Ou o Espírito Amoroso de Deus. Responde-nos às nossas dúvidas. Fala-nos. Sussurra-nos. Não pelo ouvido, mas na acústica interna, em forma de esperança, fortalecimento, alegria interior. É assim que a manifestação, a doce brisa da apresentação de Deus, nosso Pai, em nossas vidas. É uma doce brisa, não é nada tumultuoso. O que é tumultuoso é o movimento humano. Porque o movimento vindo do Pai, o sistema de pensamento da mente divina, é harmonioso. Veja que Jesus interroga o discípulo amorosamente, afetuosamente, fraternalmente. O que é isso? Não é com violência. E nem é um processo assim, vou perguntar como ele está. Não. Com vibração amorosa. Porque a fala é o que te constrange, o que te perturba, mas é a vibração. É o que está irradiando. É isso que o outro ser vai perceber. E aí então, o discípulo abre o coração nos seguintes termos. Veja se não parece com a gente. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Você já passou por isso? De que parece que está tudo bem. A família está bem, o trabalho está bem, mas existe uma tristeza amargurosa que não se sabemos identificar aonde está. Se você já sentiu isso alguma vez, não se perturbe. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A melancolia pode ser uma saudade de algo que não se apresenta aqui no campo da matéria, nesse exato momento. Mas pode ser também um clamor interno, daquele tédio das coisas materiais que a gente já fez N experiências com elas. E já é um clamor pelo que é real, verdadeiro,
um clamor pela aliança com Deus nosso Pai, porque nos afastamos por escolha, muitas vezes em movimentos inconscientes, e agora já começando a despertar a nossa essência divina, a gente passa então a buscar. E não há busca que não seja respondida. Uma fala crística: bate que abre, busca que acha, pede que é respondido. Escolha. Quem quer, acessa com dedicação, perseverança, boa vontade, bom ânimo e alegria. Um passo seguido do outro e a gente consegue retornar para a casa do Pai. Veja que, após essa explicação de que é difícil traduzir em palavras o que se vai dentro de nós, principalmente quando buscamos verticalizar, então Tadeu só sabe dizer: só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças. Que bom! E é isso que nós vamos parar por aqui hoje. Tadeu ainda vai discorrer sobre o seu estado de ânimo, de alma, mas já deu uma noção que ele não sabe traduzir o porquê daquele estado de meditação dolorosa, mas uma coisa ele sabe: é que o Evangelho enche-o de esperanças. Veja, ele está nessa dualidade que eu estava narrando, que talvez muito de nós estejamos, aspiramos, desejamos viver outras experiências, não mais essas que a gente sabe que já é passageira, que vai durar anos, mas vai passar, e está numa ânsia de viver escolhas diferentes do que vem fazendo. Permaneçamos, senhores, amigos do coração, nas perguntas. Verdade? Quem sou eu hoje, verdade? Lembre-se que perguntando, respostas virão. Abraços fraternos, amigos. Até a quarta-feira.